O tema do aborto é, sem dúvida, um dos mais polêmicos e delicados que a sociedade enfrenta nos dias atuais. Em meio a tantos debates, opiniões e ideologias, uma pergunta permanece ecoando no coração de muitas pessoas: quem realmente tem autoridade sobre a vida, o homem ou Deus? Esta questão ultrapassa as barreiras da ciência, da política e da filosofia, pois toca diretamente no sentido mais profundo da existência humana e no propósito para o qual fomos criados. Vivemos em um tempo em que a liberdade individual é frequentemente exaltada como o valor supremo. O discurso mais comum é que cada pessoa tem o direito de decidir sobre seu próprio corpo e suas escolhas. Essa visão, embora pareça plausível à primeira vista, gera um dilema quando envolve a vida de um ser em formação no ventre materno. Afinal, quando falamos de aborto, não estamos apenas diante de uma decisão individual, mas também diante da interrupção de uma vida que já foi iniciada. E é justamente aqui que surge a grande questão: até onde vai o direito humano de escolher e onde começa a soberania de Deus sobre a criação? A Bíblia nos apresenta Deus como o autor da vida. Desde o Gênesis, ele é mostrado como aquele que sopra o fôlego da vida no ser humano. Cada vida, portanto, não é fruto apenas da biologia ou do acaso, mas uma obra cuidadosamente planejada e permitida pelo Criador. Isso significa que a existência humana possui um valor sagrado, que ultrapassa qualquer critério humano de conveniência ou escolha. Diante dessa perspectiva, o aborto se torna muito mais do que uma decisão pessoal. Ele se apresenta como um confronto direto com os princípios estabelecidos por Deus, com o valor inegociável da vida e com o propósito divino para cada ser humano. Ao refletirmos sobre essa realidade, percebemos que a questão não pode ser resumida em slogans ou discursos simplistas. É um tema que exige discernimento espiritual, fé e submissão à vontade de Deus. Neste vídeo, a proposta é ir além das opiniões humanas e buscar na palavra de Deus a verdade que ilumina esse assunto. Mais do que condenar, queremos refletir. Mais do que julgar, queremos compreender o que está em jogo quando falamos sobre aborto. Afinal, não se trata apenas de um debate social, mas de uma questão que envolve o próprio coração de Deus e o destino de vidas que Ele mesmo formou. Essa introdução é apenas o início de uma jornada de reflexão. Ao longo desta mensagem, vamos confrontar a visão do mundo com a visão divina, trazendo à luz não apenas a gravidade do aborto, mas também a esperança que existe em Cristo para todo aquele que busca perdão, cura e restauração. Pois, apesar da dureza do tema, o amor de Deus sempre se manifesta, chamando-nos à verdade e à vida. Na sociedade atual, o aborto é frequentemente defendido como um direito individual, baseado na ideia de autonomia sobre o próprio corpo. A frase mais repetida nesse contexto é: meu corpo, minhas regras. Esse discurso apresenta o aborto como uma escolha pessoal, algo que cada mulher deve decidir livremente, sem interferência de terceiros, da família, do Estado ou da religião. Em muitas nações, esse argumento se fortaleceu ao ponto de influenciar mudanças nas leis, tornando o aborto legal em várias circunstâncias. Esse pensamento está alinhado a uma mentalidade que valoriza, acima de tudo, a liberdade pessoal. O ser humano moderno foi ensinado a enxergar a vida como uma jornada em que cada um é responsável apenas por si mesmo, sem prestar contas a um Criador. A autonomia é colocada no centro e qualquer tentativa de questionar escolhas individuais é vista como uma forma de opressão ou falta de respeito. Assim, o aborto é interpretado como um direito fundamental, uma extensão do conceito de liberdade. Por outro lado, o mundo também se apoia em justificativas práticas e emocionais.
Argumenta-se que muitas gestações ocorrem em situações difíceis, como pobreza, abandono, violência ou abuso. A partir disso, a ideia central é de que o aborto surge como uma saída para aliviar o sofrimento, evitando que uma criança nasça em condições adversas ou que a mãe enfrente uma realidade para a qual não se sente preparada. O discurso, nesse caso, se apresenta como um ato de compaixão e racionalidade. Entretanto, essa lógica esconde uma contradição. Quando se defende o aborto sob o argumento de liberdade ou de compaixão, a vida do feto é frequentemente minimizada ou até ignorada. O ser em formação dentro do ventre passa a ser tratado como um detalhe, uma extensão do corpo da mãe, e não como uma vida independente e preciosa. É nesse ponto que surge o grande dilema moral. Até onde vai o direito de escolha de uma pessoa quando essa escolha afeta diretamente a existência de outra? O pensamento do mundo também tende a relativizar o valor da vida. Dependendo da cultura, da política e da legislação, o aborto pode ser aceito ou rejeitado, mostrando que os critérios não são universais nem absolutos. Isso evidencia que quando deixamos a vida humana nas mãos de opiniões humanas, ela se torna vulnerável a interesses momentâneos, ideologias e conveniências. Em última análise, o discurso secular sobre o aborto coloca o homem no centro como se fosse o dono e juiz da vida. Mas ao fazermos isso, tiramos de Deus o lugar que lhe pertence por direito, o de Criador e Senhor da existência. O mundo oferece argumentos sedutores que parecem defender a liberdade e o bem-estar, mas que muitas vezes escondem a negação de um princípio fundamental. Toda vida é sagrada e pertence a Deus. Quando buscamos entender o valor da vida e a questão do aborto à luz da fé, não podemos nos apoiar apenas em opiniões humanas ou conceitos culturais. A Bíblia, como palavra inspirada de Deus, revela princípios eternos que ultrapassam gerações, modismos e ideologias. E é nela que encontramos a resposta mais clara para compreender a vida desde a concepção até a morte. O primeiro ponto fundamental é reconhecer Deus como o Criador da vida. No livro de Gênesis, vemos que o ser humano foi formado a partir do sopro divino. Cada vida, portanto, é fruto direto da ação do Criador, que molda e sustenta a existência. Isso já nos mostra que a vida humana não é fruto do acaso ou de uma simples combinação biológica, mas uma dádiva concedida pelo Senhor. Em Salmos 139, o salmista declara que Deus o teceu no ventre de sua mãe e que todos os seus dias já estavam escritos antes mesmo que ele existisse. Essa passagem mostra que a vida intrauterina não é desconhecida para Deus. Muito pelo contrário, o Senhor acompanha cada detalhe da formação de um ser humano desde o início, reconhecendo e valorizando cada estágio de sua existência. Se Deus conhece e planeja a vida antes mesmo do nascimento, como poderíamos considerá-la irrelevante ou descartável? Outra passagem marcante está em Jeremias 1,5, quando o Senhor diz ao profeta: "Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei." Aqui vemos que, ainda antes da concepção visível, Deus já tinha planos específicos para aquela vida. Isso reforça a ideia de que cada ser humano é intencionalmente criado com um propósito divino único. O aborto, nesse contexto, não é apenas a interrupção de uma gestação, mas uma afronta àquilo que Deus já havia estabelecido. Também em Êxodo 20, encontramos o mandamento "não matarás". Embora simples e direto, esse mandamento revela a seriedade com que Deus trata a vida. Ele não nos deu autoridade para decidir sobre quem deve viver ou morrer. Toda vez que uma vida é interrompida intencionalmente, há uma transgressão contra esse princípio fundamental da lei de Deus. Portanto, a Bíblia é clara. A vida é sagrada e pertence ao Senhor.
O aborto, ao contrário do que muitos defendem como um direito, se mostra como uma violação da vontade divina. Quando interrompemos uma gestação, não estamos apenas fazendo uma escolha pessoal, mas tocando em algo que está nas mãos do Criador. Ao trazer a perspectiva bíblica, percebemos que o debate não é simplesmente sobre liberdade individual ou sobre circunstâncias difíceis. É, acima de tudo, uma questão espiritual, que envolve nossa submissão à autoridade de Deus. Reconhecer isso é o primeiro passo para compreender que a vida, desde a concepção, deve ser honrada, protegida e celebrada como um dom precioso do Senhor. Um dos maiores presentes que Deus concedeu ao ser humano foi o livre-arbítrio. Ele nos deu a capacidade de escolher, de tomar decisões e de trilhar nossos próprios caminhos. Essa liberdade, porém, não significa que estamos isentos das consequências de nossas escolhas. Cada decisão carrega consigo resultados que podem nos aproximar ou nos afastar de Deus. O livre-arbítrio, portanto, não é sinônimo de autonomia absoluta, mas uma oportunidade de exercer responsabilidade diante do Criador. Quando falamos sobre aborto, essa verdade se torna ainda mais evidente. O mundo ensina que cada pessoa tem direito de decidir sobre seu próprio corpo, mas a palavra de Deus nos mostra que pertencemos a Ele. Somos templos do Espírito Santo e fomos comprados por um alto preço, o sangue de Cristo. Isso significa que nossas escolhas não devem ser guiadas apenas pela nossa vontade ou pelas circunstâncias, mas pela submissão à soberania divina. O livre-arbítrio nos permite optar entre obedecer ou desobedecer a Deus. Podemos, sim, escolher interromper uma vida em formação. Mas essa escolha não é neutra. Ela traz consigo consequências espirituais e morais profundas. Quando desconsideramos a vontade de Deus e colocamos nossa liberdade acima da sua palavra, transformamos a dádiva do livre-arbítrio em uma arma contra nós mesmos. É como se disséssemos: eu sei mais do que Deus sobre o que devo fazer com a vida que Ele criou. Por isso, é importante entender que o livre-arbítrio foi dado para nos aproximar de Deus, não para nos afastar dele. Quando usamos nossa liberdade para escolher o pecado, colhemos dor, culpa e separação espiritual. Quando usamos essa mesma liberdade para obedecer e honrar ao Senhor, experimentamos paz, bênção e plenitude de vida. O aborto, nesse contexto, é a expressão máxima de uma escolha que ignora a responsabilidade espiritual diante do doador da vida. A responsabilidade espiritual também nos lembra de que cada decisão nossa tem um peso que ultrapassa o momento presente. O ato de interromper uma gestação não afeta apenas a mãe, mas também uma vida que tinha um propósito em Deus e que nunca terá a chance de se manifestar neste mundo. Além disso, a decisão pode gerar feridas emocionais e espirituais profundas, que marcam não apenas a mulher, mas toda a família envolvida. Assim, compreender o livre-arbítrio à luz da Bíblia nos ajuda a perceber que ele não deve ser usado como justificativa para o aborto, mas como uma oportunidade de escolher a vida, de escolher honrar a Deus e de confiar que os seus planos são sempre melhores que os nossos. A verdadeira liberdade está em viver de acordo com a vontade do Senhor, pois é somente nele que encontramos sentido e plenitude. Ao abordar o tema do aborto, é impossível ignorar o peso que ele carrega. Muitas pessoas já passaram por essa experiência, seja tomando a decisão, seja sendo afetadas por ela de alguma forma. Em vez de apenas condenar, é fundamental lembrar que a mensagem central do Evangelho é de esperança, perdão e restauração. O Deus que criou a vida é o mesmo que estende sua mão de misericórdia para levantar aqueles que se arrependem e buscam recomeçar. A Bíblia revela um Deus que é justo, mas também cheio de amor. Ele não minimiza o pecado,
mas também não fecha as portas para quem deseja voltar a Ele. Jesus, ao morrer na cruz, levou sobre si todas as nossas culpas, inclusive aquelas que muitos carregam em silêncio com dor e vergonha. Isso significa que não importa o que alguém tenha feito no passado, existe perdão disponível no Senhor. O sangue de Cristo é poderoso para limpar até as feridas mais profundas. Muitas mulheres e homens que passaram pela experiência do aborto convivem com sentimentos de culpa, vazio e arrependimento. A boa notícia é que em Cristo há restauração. Ele não apenas perdoa, mas também cura o coração e dá forças para seguir em frente. O mesmo Deus que conhece a dor também oferece paz e esperança, transformando histórias marcadas pela culpa em testemunhos de graça. É importante lembrar que Deus não apenas condena, mas também chama. Ele nos convida a escolher a vida, não apenas no sentido físico, mas também no espiritual. Em Deuteronômio, o Senhor diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Esse chamado é um convite à confiança. Mesmo diante das dificuldades e incertezas, podemos crer que Deus é capaz de sustentar, prover e cuidar. Cada vida que Ele permite nascer já vem acompanhada de um plano, e Ele nunca abandona aqueles que o buscam. A mensagem de esperança também deve alcançar aqueles que ainda enfrentam a dúvida ou a pressão para escolher o aborto. A decisão pode parecer a saída mais fácil, mas a palavra de Deus mostra que o caminho da vida é sempre o melhor. É nesse momento que a fé se torna essencial. Confiar que, ainda que as circunstâncias pareçam desfavoráveis, o Senhor é fiel para dar suporte, abrir portas e transformar o impossível em possível. No fim, o que realmente precisamos entender é que o aborto não é apenas uma questão social ou moral, mas uma questão espiritual. Porém, diante da gravidade do tema, o amor de Deus permanece como resposta. Ele oferece perdão para o passado, força para o presente e esperança para o futuro. Em Cristo sempre há um novo começo, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. A vida é dom de Deus, e ao nos rendermos a Ele, encontramos não apenas o sentido de viver, mas também a promessa de vida eterna. Chegamos ao fim desta reflexão sobre um tema tão delicado e ao mesmo tempo tão necessário: o aborto. Ao longo desta mensagem, vimos que essa questão vai muito além de uma escolha pessoal ou de um direito humano. Na verdade, ela toca diretamente no coração do plano divino, pois a vida é obra de Deus e pertence exclusivamente a Ele. O mundo pode até apresentar argumentos convincentes, defendendo a autonomia individual, a liberdade de escolha ou até mesmo razões sociais e emocionais para justificar o aborto. Mas a palavra de Deus nos mostrou que a vida, desde o ventre, é sagrada, conhecida e planejada pelo Criador. Reconhecer isso é compreender que a decisão sobre a existência não está em nossas mãos, mas nas mãos daquele que é o autor da vida. Também refletimos sobre o livre-arbítrio, esse presente maravilhoso que o Senhor nos deu, e entendemos que ele não deve ser usado como desculpa para escolhas que ferem os princípios divinos. A verdadeira liberdade é encontrada quando usamos nossa capacidade de decidir para obedecer à vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. Mas, acima de tudo, vimos que, mesmo diante de erros, culpas e feridas, existe esperança em Cristo. O Senhor não nos abandona, não nos rejeita e não nos deixa perdidos. Ele abre os braços para acolher, restaurar e transformar qualquer vida que se volte a Ele em arrependimento sincero. Onde o pecado trouxe dor, o amor de Deus é capaz de trazer cura e um recomeço. Portanto, a mensagem que fica é clara: escolher a vida é escolher honrar a Deus.
Defender a vida é defender aquilo que o Criador estabeleceu como precioso e intocável. E viver de acordo com esses princípios é caminhar em obediência e confiança aquele que conhece o início e o fim de todas as coisas. Que esta reflexão desperte em nossos corações não apenas um posicionamento firme diante do aborto, mas também compaixão e amor por aqueles que precisam de apoio, acolhimento e direção. Que possamos ser instrumentos de Deus para proclamar a verdade com firmeza, mas também para oferecer graça e esperança a quem precisa ouvir que em Cristo sempre existe uma nova chance. Encerramos com a convicção de que toda vida é um presente divino e que somos chamados a defender esse dom com coragem e fé. Que cada um de nós escolha permanecer ao lado da vida, ao lado da verdade e ao lado de Deus, sabendo que, ao fazermos isso, estamos cumprindo o propósito para o qual fomos criados.